Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Futura, o podcast contraindicado para ansiosos. Estamos no nosso episódio número 3 e dessa vez ainda com o nosso guarda-chuva. Que guerra é essa? Mas eu fiquei sabendo, Saul, antes de entrar no nosso tema de episódio, que dessa vez temos uma coisa muito interessante, temos pergunta de amigos ouvintes aí. Que papo é esse, amigo Saul? Pois é, o pessoal lá pelo nosso Instagram fez uma pergunta, fizeram várias perguntas, mas eu quero te trazer uma aqui que eu acho que tem tudo a ver com o nosso episódio passado, né? E talvez até com esse também, mas eu gostaria que tu me respondesse, falasse um pouquinho sobre o domo de ferro e o domo de ouro. Ah, boa, entendi. Na última vez que nós nos encontramos, a nossa conversa era sobre terra, água e ar, né? As tecnologias e os campos de batalha que uma guerra futura desenharia e o que seria utilizado. Então, um ouvinte ficou com a dúvida que nós não citamos sobre o domo de ferro e o domo de ouro. Então, para quem não está sabendo, o domo de ferro é uma tecnologia que é utilizada por Israel. O domo de ferro é uma ideia figurativa, né? Não é um domo real, não é aquela série Under the Dome, né? Não é um vidro em torno do país. É basicamente um grande sistema que junta satélites, sensores e uma grande artilharia de mísseis de resposta, mísseis para interceptação. Então, por isso que Israel, que é um país que está encravado no Oriente Médio, né? Um país que tem uma série de vizinhos que são hostis a ele e existe uma hostilidade generalizada, digamos assim, ali no Oriente Médio. Então, a lógica, imagina, né, do governo israelense é: se eu estou rodeado de vizinhos que são hostis a mim, como é que eu vou me preparar para algum ataque que venha contra a minha terra, né? E uma das tecnologias, então, desenvolvidas, entre várias outras, né? Israel investe pesado em armamento, em defesa militar. Foi o desenvolvimento, então, do domo de ferro. Então, essa série de sensores que, quando mísseis são disparados para o território israelense, existe, então, uma disparada de mísseis para interceptar estas explosões ainda no ar, facilitando que o território ele seja protegido. Claro que ele não é perfeito e a tática de inimigos de Israel costuma ser saturar, então, esse domo de ferro, então atirar uma quantidade maior de mísseis do que os mísseis conseguem interceptar. Não é fácil também, né, conseguir que escape algum, mas o sistema ele não é perfeito, mas ele é bem avançado, assim, bem interessante. Mas eu não vou deixar passar isso ileso, meu querido Saul, porque, para além do domo de ferro, temos também um anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os Estados Unidos colocarem sobre o seu território um tal de um domo de ouro. Então, Israel tem o de ferro, mas americanos têm uma economia maior, quer colocar um domo de ouro. Que papo é esse domo de ouro? Pois é, né? Primeiro, entre o que se diz e o que realmente, né, se consegue, tem uma distância, né? Talvez isso seja aquela guerra de narrativas, aquela propaganda, porque de concreto ainda os Estados Unidos não tem nada, né? Não tem o domo de ouro. Mas o domo de ouro, ele fala justamente em relação a quê, né? A fazer algo semelhante que tem em Israel, mas com um maior grau de eficiência, né? Tem alguns mísseis, por exemplo, dependendo da velocidade do míssil e tal, que o domo de ferro ele não é eficiente para poder fazer isso, para poder proteger realmente aquele local. E o domo de ouro é uma promessa de um sistema muito mais eficiente que conseguiria até mesmo, né, interceptar esses mísseis com velocidade maior, acima de 6 ou 7 Mach. Tá? Então, acho que por enquanto é uma promessa. Agora, se for verdade, olha, é uma tecnologia de defesa gigantesca, porque de certa forma torna, né, ineficiente grande parte do armamento do inimigo, né? Então acho que, se for realmente verdade, é uma grande jogada nesse xadrez geopolítico dos Estados Unidos. O problema é proteger com um domo um território continental, como é o caso do território americano, né? O território israelense é um território menor do que o próprio Rio Grande do Sul.
Então imaginar que eles conseguiriam proteger nesse nível o território americano olha, o investimento teria que ser alguns bilhões, se talvez não batesse na casa do trilhão, né? Pois é, daí que vem a minha desconfiança, né? Eu acho que, por exemplo, nem Israel tem protegendo todo o seu território, né? Mais assim que a gente observa é Tel Aviv, né? Mas justamente pela extensão dos Estados Unidos, por tudo que precisaria, né? Tudo que iria mover de dinheiro, de tempo, de tecnologia, de infraestrutura, de logística, de equipamento, de pessoal. E olha, eu tô pagando para ver, né? Tô pagando para ver. Eu acho que o nome Domo de Ouro tem a ver com isso, né? Com quanto vai se gastar, vai ser a peso de ouro, né? Tá, brincadeira. Mas, gente, respondendo aí o nosso ouvinte, eu acho que o Domo de Ouro, por enquanto, ele está muito mais na narrativa do que na prática, né? Claro que os Estados Unidos têm algo até mais eficiente que o Domo de Ferro hoje, né? Sem sombra de dúvida, e eu acho que o Domo de Ouro seria uma evolução. Se sair realmente do papel, se concretizar, vai ser algo assim extremamente eficiente nas questões de guerra. O problema também fica explicar para os vizinhos, né? Porque é diferente no caso de Israel, que está em um ambiente que tem lá o que eles consideram lá, né, os seus inimigos, tudo, e imaginar o território dos Estados Unidos rodeado de mísseis em prontidão para todos os lados. Então, às vezes, para atingir mísseis em velocidades muito altas e com vários vizinhos que são seus parceiros históricos. Então, assim, conseguir ter essa tranquilidade, essa confiança na geopolítica imediata, assim, dos seus vizinhos, um pouco complicado também, né? Eu acho bastante complicado. Mas vamos seguir adiante. Vamos lá para o nosso textinho de abertura. Estrelas mudam de lugar. Em 1977, Clarice Lispector publica um curtinho, mas avassalador livro sobre o desamparo. Esse era A Hora da Estrela. A história de um estrelato às avessas esclarece alguns absurdos do nosso tempo, narrados há 48 anos. Observemos os títulos alternativos que a autora forneceu. Vejamos. A Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, Que Ela Se Arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela Não Sabe Gritar, Uma Sensação de Perda, Assovio no Vento Escuro, Eu Não Posso Fazer Nada, Registro dos Fatos Antecedentes, História Lacrimogênica de Cordel, Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Estrela. A mais próxima de nós, o Sol, fica a cerca de 150 milhões de quilômetros. Se o Sol desaparecesse neste exato momento, demoraria 8 minutos para que percebêssemos a sua ausência. Ou será que demoraria mais, porque apenas acenderíamos as luzes? Voltamos a 1977. Curiosamente, George Lucas marca para sempre o cinema mundial com o início da mais icônica série do cinema. Luke Skywalker, Princesa Leia, Han Solo, Darth Vader. Como não saber esses nomes? O plano de fundo, a guerra. Não qualquer uma guerra nas estrelas. Star Wars. Estamos em 2025, 48 anos depois. As estrelas em guerra não parecem mais tão ficcionais. Parece algo mais claro, tipo Clarice. As estrelas do futuro ficam trocando constantemente de lugar, ora absurdas, ora pura ficção científica, por outras vezes repletas de curiosidades e assombro. Na noite de hoje, para qual estrela você olhará? Então, uma saudação intergaláctica para todos os nossos ouvintes, porque a partir de agora nós estamos vindo de uma galáxia muito, muito distante para refletir sobre esta guerra nas estrelas. Afinal de contas,
Tu és aquele fã de Star Wars ou não, Saul? Mas não tenho dúvida, olha, o quarto do meu filho, quando nasceu, a decoração é toda Star Wars, Mandalorian, olha, a família ama e ele vai ter que amar, né? Ou não. E agora, Star Wars, Guerra nas Estrelas. Será que este conflito que se desenha se tornar um conflito de grandes proporções, como nós imaginamos que ele pode vir a ser, ele é um conflito que vai romper as barreiras da atmosfera baixa dos aviões e vamos entrar no lado dos satélites, da Lua? Que guerra é essa, Saul? Eu acho que isso já acontece, eu acho que já se rompeu isso, né? Satélites espiões, né? O sensoramento remoto por satélites já faz isso, de certa forma, já retira informações, né? E transforma essas informações em informações estratégicas para a guerra. Então, acho que, de certa forma, nós já rompemos. É claro que quando a gente fala de um cenário assim, né? De Star Wars, numa galáxia muito, muito distante, talvez esteja mais próximo da gente do que a gente possa imaginar. Então, acho que essa fantasia espera um pouquinho, né, de algumas dinâmicas que se discutem hoje na realidade, como, por exemplo, né, a gente acabou de falar aí do Domo de Ferro, que tem tudo a ver com isso, né? Mas também do domínio da Lua, né? O nosso único satélite natural, e hoje a gente vê as grandes potências, né, já planejando mandar expedições à Lua já com alguns pensamentos estratégicos. O que tu acha que poderia ser esses pensamentos estratégicos com a Lua? O ouvinte que está nesse ponto da nossa conversa talvez está pensando, agora os guris viajaram, agora os guris se perderam. Como é que é Lua no meio da história de Terceira Guerra Mundial? E sim, querido ouvinte, sim, tem tudo a ver a Lua com um possível conflito de grandes proporções. Afinal de contas, a Lua, ela é como se fosse também um grande terreno inóspito, não explorado e que também tem alguns eventuais recursos estratégicos. Eu me lembro que se popularizou muito na internet, por meio do Sérgio Sacani, trazendo a ideia do hélio 3, né? Um isótopo aí de hélio, uma molécula de hélio que conseguiria estabilizar reações de fusão nuclear, ou seja, diferente do que é utilizado nos reatores que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, que utilizam fissão nuclear, ou seja, pega o núcleo atômico e quebra ele e aproveita a energia que gera. Porém, isso gera bastante lixo nuclear, ou seja, material radioativo por milhares de anos. E a fusão nuclear seria fazer o inverso, né? Comprimir núcleos atômicos e a partir dessa compressão, dessa união, liberar muita energia, mas tu precisaria de uma estabilização e talvez na Lua conseguisse explorar comercialmente um elemento como esse. Então o interesse disso seria, na verdade, indireto / direto, né? E o indireto dessa exploração seria conseguir uma fonte de quase energia infinita. Então imagina que hoje uma das travas de um conflito de grandes proporções é justamente o país conseguir produzir a capacidade armamentícia para manter uma guerra. Nós falávamos antes sobre o Domo de Ferro e o Domo de Ouro, aí tu pensa, nossa, Israel é a nação que sabe tudo, então conseguiu fazer um sistema que o defende. Mas o Domo de Ferro, ele tem um limite. E o limite, ele está justamente no tempo. Não é fácil para uma nação ter mísseis suficiente e um trabalho coordenado ininterruptamente por pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso é algo praticamente impossível. Agora, Israel consegue utilizar o Domo de Ferro durante 2 semanas, 3 semanas, sabe? Conseguindo o apoio de outros parceiros geopolíticos. O problema é e manter isso, né? Então tu imagina que para grandes potências continentais, de território quase continental, como é o caso da China, dos Estados Unidos, da Rússia, mesmo do Brasil, que também tem um território gigantesco, e é uma semipotência, vamos dizer assim, uma potência regional,
ter essa possibilidade de uma energia infinita, seja para o lado econômico, seja para a produção militar, é um sonho, né? E colocaria essa determinada nação em um patamar nunca antes visto. Então a Lua acaba sendo super estratégica. Fora que também, aí nós vamos para projetos mais viajados, né? Que é o que pode eventualmente ter lá que nós não sabemos, porque nós temos um conhecimento superficial da Lua. Então imagina lá que se descobrem minas gigantescas em alguma profundidade da Lua, minas gigantescas de algum minério importante. Pensei que tu ia falar Transformers, me assustei. Transformers na Lua? Não, uma civilização lunar. Não, mas desculpa, cortei. Não, mas é isso aí. Há também um apelo grande pela instalação na Lua de bases de lançamento, né? Então hoje, para lançar um foguete, nós temos que lançar para a Lua e gasta muito, porque a velocidade de escape da Terra ela gasta muita força, né, para conseguir a gente sair, digamos assim, se liberar da gravidade terrestre. Como a gravidade lunar ela é muito mais fraquinha, para fazer lançamentos como um trampolim mesmo da Lua para outros planetas, poderia sim ser uma possibilidade. E ter esse domínio, imagina o país dizer assim: eu sou o dono da Lua, eu consigo ter a Lua para mim e defendê-la para mim. Aí nós estamos falando de outro patamar de nação, de país. E será que nós teremos entre os nossos países civilizações? Olha que loucura, né? Já que nós entramos em Star Wars, será que teremos entre os nossos países aqui na Terra civilizações divididas entre civilizações terrestres, lunares e interplanetárias? Povos que se dividem dessa maneira? Olha, a ficção já cantou essa pedra há muito tempo, né? Então acho que sim, eu acho que é possível, né? Em vários a gente vê na ficção, mas só que a gente também é inspirado pela ficção. Eu me lembro quando assistia e via alguma coisa na ficção, por exemplo, relógios que você conversava com as pessoas, né? Hoje tu tem muita coisa que saiu da ficção. Não sei se é a gente que cria ficção e a ficção nos recria, né? Ou o contrário disso. Então eu acredito que sim, é bem possível. E já passando até mais para o campo assim, de uma especulação não tão grande quanto essa, né? Mas armas laser, né? Te lembra a esfera da morte, né? Então tu vê que já nessa guerra da Ucrânia, a Rússia já usou armas lasers, né? Então tu imagina a ideia de colocar uma arma dessa no espaço, que essa arma conseguisse atingir aqui a crosta terrestre, né? Isso aí sim seria de um ganho inestimável num conflito, porque hoje tu vê que uma forma de um país que está distante de outro país se aproximar dele belicamente é o oceano, né? Então, se esse país for costeiro, sem sombra de dúvida, é o oceano. Agora, tu imagina o espaço, ele já não tem mais, né? Não tem o lugar. Tem eu colocar naquela órbita ali e poder atacar aquele país. Então, a distância também é um fator significativo, porque tu pode ter armas de curto alcance, armas de longo alcance. Agora, uma arma no espaço, imagina um raio laser no espaço. Isso seria assim, eu posso atacar qualquer lugar do mundo. Então vamos descer um pouquinho, vamos voltar um pouquinho da Lua e ir para esse intermediário aí, que é esse campo de satélites também. Será que já é e será um grande campo de batalha colocar satélites em órbita para um eventual conflito futuro? Quanto será que isso vai ser importante? Minha resposta é demorou. Tá? Eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que quando se fala, né? Aliás, se a gente voltar lá no final da Guerra Fria, quando os Estados Unidos anuncia a guerra, né, no espaço, já fala disso. Eu acho que nós estamos de novo isso como uma carta, né? Uma carta aí da geopolítica, uma carta, a gente sabe, já falamos no outro episódio, uma guerra nunca é só uma guerra, né? Uma guerra também é uma guerra de narrativas. Então, como eu falei anteriormente, o Domo de Ouro hoje ele é uma narrativa, né? Uma narrativa que, olha, se eu acreditar que isso é possível, bom, aquilo que eu penso dos Estados Unidos, que já é a maior potência bélica do mundo, né? Aquilo ali é extremado, é exponencializado. Agora, tu imagina se eu tenho uma arma como essa. Se eu consigo atacar alguém do espaço, né? Então aquela história assim, o céu é o limite. Bom, deixou de ser o limite o céu, né?
E aí a pergunta que eu também fico me fazendo assim para dividir contigo é, no momento em que nós ganhamos uma assimetria, porque é completamente diferente dos episódios anteriores, a gente conversar sobre uma assimetria bélica para um conflito iminente. Outra coisa é falar sobre uma assimetria praticamente civilizacional, em que nós temos países que têm tecnologias para sair da Terra e voltar. Eu me lembro de ter visto uma notícia sobre a tecnologia 5G, né, que domina aí a comunicação doméstica e tal, e o desenvolvimento agora cada vez maior da tecnologia 6G, então ganhando mais força. E eu li um artigo sobre a tecnologia 7G, talvez poderia ser uma tecnologia para esse controle em tempo real na Lua. Então imagina a gente controlar algo em tempo real na Lua. Então nós estamos falando de uma questão civilizacional. Será que isso seria o necessário ou possível para que uma sociedade subjugasse todas as demais e chegássemos a um extremo de um governo único? Porque como eu me defenderia, como eu seria capaz de tomar a atitude de me defender quando o meu inimigo, o meu eventual inimigo, ele consegue dominar o satélite natural do meu planeta, consegue ter um domo de ferro ao redor, ou um domo de ouro ao redor do seu país, consegue ter uma rede gigantesca de satélites, e a gente vê lá com a Starlink, né, o quanto também foi importante a Starlink fornecendo internet para os ucranianos, porque a internet também conecta os ucranianos com os drones que eles utilizam para atacar o exército russo. Então, assim, tudo muito interligado, e daqui a pouco nós temos uma potência que emerge com este nível de assimetria tecnológica praticamente civilizacional. Será que estamos chegando num momento de dividir entre os governantes e os governados a nível global? Olha, será que isso sobraria de um pós-Terceira Guerra Mundial? Eu acho que sim. E por que eu acho que sim? Eu acho que está se caminhando para isso, né? E olha, a passos largos, é isso que tu comentou, existem poucas potências no mundo que conseguem fazer isso, colocar alguém lá na Lua e trazer de volta, né? E eu acho que sim, né? Eu acho que se existe esse potencial, em algum momento alguém vai querer usar dessa forma, né? E eu acho que isso vai, de certa forma, criar essa ruptura, né? Essa ruptura. Porque no momento que tu concentrar o poder demais em algum país ou alguma civilização, como que ela vai usar esse poder? De que forma ela vai usar? Será que é de uma forma ética? Ou será que é de uma forma daquela coisa velada? Bom, eu tenho, tu me respeita, né? A dissuasão. Então, acho que sim. Eu acho que quem dominar algo tão poderoso como isso, ele domina o mundo, né? Porque nós temos visto a dificuldade dos grandes organismos geopolíticos internacionais de mediarem isso. Porque nós estamos falando de organismos que são recheados de diplomatas dos diferentes países. Só que não necessariamente quando tu encara uma superpotência, talvez ela nem tem para aquele líder que ora está ocupando, vamos dizer agora, o cargo de secretário-geral da ONU, talvez aquela potência nem sequer atribui àquele líder qualquer importância. Então imagina lá, não, então a ONU e a antiga, antes da ONU, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações, isso nunca funcionou, então nós seremos o governo. Olha que cenário quase inimaginável, porque, claro, nós temos também um pouco daquela aspiração democrática, isso até a um nível, seja global ou não global, mas pelo menos das pessoas em sua autonomia, a questão de autodeterminação dos povos, mas conversando agora, parece que os nossos passos, a nossa caminhada está indo para mais distante disso, não para mais próximo. Será mesmo? Olha, eu não tenho dúvida que a gente está se afastando desses valores, né? Ou dessas narrativas que foram criadas justamente para manter a paz no mundo, né? Então, a ONU, cada vez mais a gente vê que alguns países não respeitam. A ONU ela não tem um poder de coerção, mas ela tem ali dentro países reunidos com um foco, que é um foco humanitário, da paz, autodeterminação dos povos.
e ela não consegue mais moderar. Então acho que ela está vivendo um momento onde a diplomacia, e eu acho que uma palavra do século seria uma palavra que já usou, mediação, né? Eu acho que a ONU não consegue mais mediar. Eu acho que a diplomacia hoje, se a gente observar o discurso dos diplomatas, são carregadas estratégicas, né? Eles chegam ali com o seu DPO, com a defesa da sua política externa, de uma forma a não negociar. E quando a gente olha para um mundo onde não se quer negociar, e quando se fala negociar, significa que tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, o outro também vai ter que abrir mão. Mas no mundo que a gente não vê ninguém abrir mão de nada, e a gente pode trazer isso até para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa política nacional, né? Eu acho que isso que está acontecendo, dessa bipolaridade, ela é planetária. Então as pessoas não entram numa discussão assim só um pouquinho, né? Qual é o objetivo da nossa discussão? Olha, o objetivo, no caso da ONU, seria a paz mundial, seria a autodeterminação dos povos, respeitar as culturas, acabar com a fome, pobreza, miséria, até que a gente falou, a questão ambiental, se a gente olhar as ODS, a Agenda 30, então a gente sabe qual é a função da ONU. O problema é que os países levarem a sério isso, tá complicado. Então eu sinceramente acho que nós estamos caminhando para esse cenário que tu comentou. Um cenário de, olha só, eu quero defender o meu interesse, e se preciso for usar a força para isso, eu vou usar. Então acho que no momento que alguém tiver um poder tão grande quanto esse, ele não vai ter, sabe, ele vai dizer, ONU, ou tu dança conforme a minha música, ou tu tá fora. Eu acho que numa linguagem bem chula, né, seria isso. E isso me leva a pensar aquela ideia de, se não for o líder, né, o líder governante, entre ser querido e ser temido, escolha ser temido. Então isso me leva a isso, talvez estamos chegando ao fim nos próximos anos ou nas próximas décadas, e aí é difícil de fazer esse tipo de previsão de maneira tão assertiva, ao fim dos líderes apertando as suas mãos como iguais, ou pelo menos entendendo alguns espaços em um certo pé de igualdade. Em detrimento disso, líderes buscando esta ideia do então seremos temidos, então subjugaremos outros povos, ou pelo menos mostraremos que somos capazes de fazê-lo. E aí isso me lembra daquela música também da banda O Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então, será que estamos já tivemos, né, a Revolução Industrial, o Iluminismo? Será que entraremos numa era do medo, numa revolução do medo daqui para frente? Eu acho que nós já estamos nela, né? Eu acho que nesse caminho que nós estamos é um retrocesso civilizatório. As pessoas estão abrindo, e isso quando eu falo de pessoas, falo, né, de governos, estão abrindo mão do diálogo, estão abrindo mão de alguns preceitos combinados, que esses preceitos deveriam ser utilizados para evitar a guerra, e estão colocando, né, na mesa, olha só, né? Então frases aí que a gente vê cada vez mais sendo usada por governantes que realmente mostram que a intenção é a guerra, que o caminho para conseguir tanto os seus objetivos, né, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, passam pela guerra. Então acho que caminhamos, infelizmente caminhamos para isso, né? E aí eu questiono o seguinte: não tem como a gente falar em guerra se a gente falar dessa revolução técnico-científica e informacional, né? O poder da informação nisso. Como que as pessoas elegem governantes com esses discursos, né? Será que está faltando para essas pessoas entender que se acontecer, por exemplo, uma guerra nuclear, se acontecer uma guerra nuclear, a humanidade inteira, todo mundo perde com isso, né? Mas mesmo não acontecendo isso, e aí vou voltar a Star Wars, né? O planeta Mandalorian foi destruído, né? Então eram guerreiros e tal, foram destruídos. Ali tu vê uma luta do bem contra o mal.
né? Tu vê o lado bom da força, né? Tu vê todas essas coisas. Não te parece que a gente também está entrando no mundo nessa questão assim de dizer, de cada um dizer, eu sou o lado bom, não, o lado bom sou eu estou certo, não, você está do lado certo da história, você está do lado errado da história. Eu acho que a gente está entrando aí em discussões que o caminho não vai levar à paz, né? Não vai levar aí a uma diplomacia, né? E vai levar cada vez mais a defesa própria dos seus interesses usando a força. E aí eu tenho que trazer uma curiosidade. De governos estão abrindo mão do diálogo, estão abrindo mão de alguns preceitos combinados, que esses preceitos deveriam ser utilizados para evitar a guerra, e estão colocando na mesa, olha só, então frases aí que a gente vê cada vez mais sendo usada por governantes que realmente mostram que a intenção é a guerra, que o caminho para conseguir tanto os seus objetivos a curto prazo, médio prazo, longo prazo, passam pela guerra. Então acho que caminhamos, infelizmente caminhamos para isso, né? E aí eu questiono o seguinte: não tem como a gente falar em guerra se a gente falar dessa revolução técnico-científica e informacional, né? O poder da informação nisso. Como que as pessoas elegem governantes com esses discursos, né? Será que está faltando para essas pessoas entender que se acontecer, por exemplo, uma guerra nuclear, se acontecer uma guerra nuclear, a humanidade inteira, todo mundo perde com isso, né? Mas mesmo não acontecendo isso, e aí vou voltar a Star Wars, né? O planeta Mandalorian foi destruído, né? Então eram guerreiros e tal, foram destruídos. Ali tu vê uma luta do bem contra o mal. Tu vê o lado bom da força, tu vê todas essas coisas. Não te parece que a gente também está entrando no mundo nessa questão assim de dizer, de cada um dizer, eu sou o lado bom, não, o lado bom sou eu estou certo, não, você está do lado certo da história, você está do lado errado da história. Eu acho que a gente está entrando aí em discussões que o caminho não vai levar à paz, não vai levar aí a uma diplomacia, e vai levar cada vez mais a defesa própria dos seus interesses usando a força. E aí eu tenho que trazer uma curiosidade. E a curiosidade é, deixando um pouquinho de lado guerra e focando em estrelas, as duas grandes potências mundiais hoje, a China e os Estados Unidos, eles têm uma curiosidade, amigo Saulo, na sua bandeira. Ambos os países têm, além das suas cores, estrelas na bandeira. E não só eles, várias estrelas são símbolos em muitas bandeiras. A estrela de Davi, as estrelas dos Estados Americanos, as estrelas da bandeira chinesa, o Cruzeiro do Sul do Brasil, a estrela Hilal, que é a estrela das bandeiras dos países muçulmanos, e até aqui os nossos vizinhos, Uruguai e Argentina, que tem uma estrela que é o Sol, na verdade, o Sol Inca, que o Sol também é uma estrela, né? Então, estrelas estão por todas as bandeiras. E aí eu faço uma conexão com isso, porque se todas estas nações se chocarem, tu sabe o que acontece quando estrelas se chocam, Saul? Me conta, Ronaldo. Quando estrelas se chocam, só sobra pó, poeira estelar. Será que nós estamos indo para um lado em que 2, 3, 4, 10... A bandeira dos Estados Unidos tem seus 50 estados, só 50 estrelas, né? Então, assim, nós estamos falando de estrelas que vão se chocar e estrelas que se chocam com outras estrelas, e no final das contas só sobrará poeira cósmica? Olha, eu consegui formar a imagem na minha cabeça com toda essa simbologia, essa metáfora que tu fez, eu achei ela sensacional, porque realmente só sobrará pó, né? E a gente volta lá ao nosso primeiro capítulo, né? Que é aquela pergunta do Einstein. Então a gente está brincando com coisa séria, né? Então a gente está olhando essas estrelas, e estrela que seria um símbolo de energia, né? Que seria um símbolo de luz, e eu acho que a gente na realidade está apagando essas estrelas, né? Então acho que a gente está
indo por um caminho que eu acho que tem pessoas que se acham estrelas. Estrelas. Então tem pessoas que se acham superstars da geopolítica? Com certeza. Hoje eu vou assim, hoje acho que eu fiquei ansioso escutando aqui a nossa conversa, tendo a nossa conversa aqui. Não sei, me baixou um pessimismo aqui. Eu acho que eu vou chegar em casa, vou abraçar meu filho, vou dar um beijo nele. Não sei. Mano. E ver um episódio de Star Wars. Eu acho que eu vou fazer isso, né? Mas algum bom ali do Mandalorian, aquele 5º episódio da primeira temporada ali, que ele constrói a nave dele. Eu acho que alguns assim me deixam feliz. Vai ter que ser isso, meu amigo. Então tá. Isso aí. Para não ficarmos apenas com a esperança de que precisamos esperar uma intervenção divina, vamos discutir então no nosso 4º episódio sobre os deuses do Olimpo. Quem são estes líderes, estas superestrelas da guerra? Prepara teu coração e a gente vai estar lá. E qualquer dúvida já sabe, né? Tem dúvidas? Instagram, @Conversa Futura. Um abraço.